Ó, agora vamos mudar de assunto. E vamos falar de um assunto que tem mexido com muita gente, porque foi sancionada pelo presidente Michel Temer em julho deste ano a reforma trabalhista, aprovada como lei no dia 11 deste mês. Mais de 100 pontos da consolidação das leis do trabalho, a CLT, foram alterados. E é sobre estas alterações na lei do trabalho que nós conversaremos agora no nosso quadro Entrevista. E olha só, nós estamos aqui com a advogada trabalhista, Tiala Farias. A gente deseja aquele bom dia bem especial. Muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, Jaque. Bom dia a todos. Para a gente começar, essa reforma trabalhista, ela era necessária? Bem, eu entendo que sim. Na verdade, eu acho que esse é um ponto de convergência entre todos os aplicadores do direito. A CLT é uma legislação de 1943, então bastante antiga, já não suportava as questões da atualidade. Então, essa reforma ela era esperada e era necessária também. E a população precisava de informações. É sobre isso que a gente vai falar agora, porque para o trabalhador as alterações aí acabaram gerando algumas dúvidas. Eu queria que essas dúvidas fossem esclarecidas. Como é que a gente pode começar a falar sobre esse assunto? Qual o ponto marcante e bem esclarecedor que a gente já pode começar? Bem, eu acho que a reforma ela veio com dois objetivos principais. Um deles é trazer mais equilíbrio nas relações de trabalho, né? Então, a relação entre empregado e empregador, ela foi relativizada em alguns aspectos para poder gerar um equilíbrio entre essas duas partes, né? Então, existe o direito protetivo do empregado e em alguns aspectos ele foi sim flexibilizado, mas em nada que de fato prejudique os direitos do trabalhador. Perfeito. E o outro aspecto de relevo também é que a reforma ela trouxe mais autonomia à atuação dos sindicatos. Então, direitos que antes não poderiam ser flexibilizados, hoje eles já podem ser flexibilizados através de acordos ou convenções coletivas. Isso dá mais garantia de direitos, inclusive, ao empregado e, juntamente com o objetivo principal que seria de dar o equilíbrio, eu acho que acaba arrumando um pouco melhor as garantias. Tinha algumas informalidades, né, na relação do empregador e empregado, que com a aprovação da reforma, tudo isso foi alterado, né? Já foi alterado e a partir daí já vai ser exatamente uma relação mais formal, mais legal, não é? Exatamente, é bem nesse sentido. E é importante a gente destacar alguns itens que foram alterados, né? Então, as horas itinerárias, por exemplo, aí já falando com relação à jornada de trabalho, que deixa de existir. Trocando em miúdo seria aquele percurso para o trabalho? Exatamente. Horas itinerárias é o deslocamento entre casa, trabalho e casa, né? Do deslocamento do empregado ao seu local de trabalho, que era considerado com a legislação anterior como tempo à disposição do empregador. E agora não é mais. Mesmo que esse local de trabalho seja de difícil acesso e que não seja servido por transporte público regular, o empregado não vai ter mais direito a receber essas horas itinerárias, né? E mesmo que tenha também um veículo de transporte por parte do empregador? Mesmo assim. Mesmo assim. Mas em contrapartida, né, a gente tem uma mudança que favorece o empregado, que é a possibilidade de as férias serem gozadas agora não mais em apenas 2 períodos, mas sim em 3, sendo que um desses períodos precisa ser exatamente, no mínimo, de 14 dias. Os demais de 5 dias cada um. No mínimo, 5 né? dias cada um. Exatamente. Antigamente só poderia ser em 2 períodos. Em 2 períodos, né? Exatamente. Então, agora, para quem quer se organizar, tirar mais vezes, né? Até para aproveitar muitas vezes as férias com alguém da família. Exatamente. Aí vai poder fazer. Outro ponto da reforma que chama atenção também é a questão da hora extra. Eu queria que isso fosse esclarecido para quem está em casa, muitas dúvidas, o tempo de trabalho, pode extrapolar o período que a pessoa quer trabalhar mais para poder ganhar um pouquinho a mais, isso é permitido até que ponto? Então, algumas mudanças, né, dentre as quais é bom a gente destacar. Primeiro, com relação ao intervalo entre a jornada, que é aquele intervalo no qual o empregado utiliza para descanso e alimentação.
Para jornadas acima de 6 horas de trabalho, a jornada diária de 6 horas de trabalho, a lei estabelece que o intervalo mínimo seja de 1 hora, né? Agora, com a reforma, o empregado vai poder gozar de 30 minutos de intervalo e deixar os outros 30 para o início ou para o término da jornada. De repente, no horário de saída, aquele horário de 17, 18 horas, que tem muito fluxo de carro, então ele vai sair um pouco mais cedo, mas isso desde que haja previsão no acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou seja, como eu falei no início, mais autonomia para as negociações em detrimento do que foi efetivamente legislado. Perfeito. Então, esse acordo coletivo, ele prevalece? Sim, prevalece. Continua valendo para as categorias que têm essa representatividade, isso é um passo importante também. Sim. Outro aspecto importante é o regime de 12 por 36, né? Esse regime ele só poderia ser, nos termos da lei anterior, pactuado através de acordo coletivo ou de convenção coletiva. Agora a lei traz uma modificação dizendo que para a categoria de entidades voltadas para a área de saúde, né, esse regime de 12 por 36 agora pode ser pactuado através de acordo individual de trabalho. Perfeito. O acordo individual de trabalho sem intervenção do sindicato. Então, ele pode ter esse acordo. Exatamente. Diretamente entre empregado e empregador, ele pode estabelecer essa jornada de 12 por 36. Mas só para entidades atuantes na área de saúde. Para as demais entidades, permanece a regra que estabelece que o regime só pode ser adotado no caso de participação do sindicato. No caso do desligamento do colaborador da empresa, não é uma grande dúvida em relação ao acordo que antes era informal na negociação. Você pode me demitir para que eu possa receber? Como é que ficou essa questão? Então, agora a modificação que a legislação trouxe é de que os contratos de trabalho com mais de 1 ano não é mais exigida a homologação junto ao sindicato. Então, hoje, você demitindo qualquer empregado, independente do tempo que ele tenha, né, do tempo do contrato de trabalho dele, ele pode ser desligado e não é mais necessária a homologação junto ao próprio sindicato. Perfeito. Em relação ao salário, uma grande dúvida é que em relação aos horários de trabalho, isso vai poder ser pago também somente por horas. Isso vai beneficiar o trabalhador ou vai fazer com que o trabalhador possa receber menos do que o salário? Isso é permitido? Então, pela lei será permitido, né? Mas eu não vejo isso como uma forma de prejudicar o empregado. Muito pelo contrário. A lei trouxe essa mudança justamente dada a necessidade, né, verificada através de experiências com outras modalidades de contrato, na qual existe a necessidade de que haja essa flexibilização de horário, né? Então, o contrato intermitente agora ele vai possibilitar que você ajuste com um empregado teu, por exemplo, o labor em 1 hora ou 1 dia durante a semana. Sim. Né? E vai permitir que ele possa trabalhar em outros lugares e que ele, de fato, dedique o tempo que você precisa que seja dispensado para aquela tua área de atuação. E as relações já existentes, né? O colaborador da empresa, ele já está há um certo tempo com aquele salário, com tudo certinho. Com a mudança, pode fazer com que esse trabalhador ele seja demitido e readmitido já com essas novas, né? Essa pergunta é bem interessante. Eu acho que isso acaba mexendo com muita gente, porque teve a reforma e todo mundo fica se perguntando, e aí, será que a gente vai ser demitido para que seja readmitido de outra forma? Então, a medida provisória 808, que foi editada em 14 de novembro, logo após o início da vigência da reforma, ela estabeleceu que todas as determinações contidas na reforma já devam ser aplicadas aos contratos vigentes, ok? Mas a lei, por outro lado, também preserva o ato jurídico perfeito, né? Então, aqueles atos que foram praticados anteriores à lei, a exemplo de um contrato de trabalho que foi estabelecido uma jornada de 8 horas e 44 horas semanais, será mantido. Essa alteração só vai poder ser realizada de acordo com a intervenção do sindicato ou pela própria vontade das partes. Ele está garantido? Para ele estabelecer uma condição diferente de trabalho, ele vai ter que fazer um novo contrato. E aí tem algum período limite? Ele pode ser, por exemplo, algumas empresas podem demitir e readmitir daqui a um mês o mesmo funcionário. Isso é permitido? Não pode. É permitido. Não pode. Não é bem assim. A lei veio para facilitar, para melhorar as relações de trabalho.
Não foi para criar tumulto nem para o empregado, nem para o empregador. Então, princípios é básicos precisam ser garantidos. É importante aí, porque muita gente está na dúvida, né, se vai ser demitido e readmitido de uma forma que não seja vantajosa para o empregado e, na verdade, essa relação, ela tem que ser uma relação boa para as duas partes, Sim, né? certamente. Então, isso é garantido que ele não vai poder ser demitido e readmitido daqui a um mês, por exemplo. Não. Certamente não. Certamente não. Então, sobre esse assunto, várias dúvidas vão surgindo e a gente está no período ainda em que houve aprovação, mas teve uma grande novidade aí, não foi? Essa semana, no mês de novembro, na verdade a gente já está encerrando, no meio do mês de novembro, houve algo que chamou a atenção, que foi exatamente a medida provisória, não é? Exatamente. Essa medida provisória veio para esclarecer alguns pontos, né, de controvérsia com relação ao texto da reforma e vai vigorar aí pelo menos por 120 dias, até que depois, em sessão de julgamento lá no Congresso, a gente possa restabelecer, manter, alterar, enfim. Aí a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Então, alguns pontos estão sob análise, seria isso? Não, a reforma veio exatamente para dirimir questões controvertidas. Perfeito. Né? E esse período de 120 dias? É o período que ela vai viger, a gente precisa respeitar essa legislação. Tem que manter. Tem que manter. Então já está valendo. Está valendo. Então, ela tem eficácia imediata. Imediata. Isso. Para quem está acompanhando a nossa programação, a doutora Tiala, ela está aqui conversando sobre esse assunto que acaba... Se a gente for falar aqui, vai ficar a manhã inteira, porque são diversos pontos. Inteiro, sem dúvida. Mas a doutora Tiala vai estar à disposição aí do público, de quem tiver interesse em participar de um super evento que está sendo realizado para poder dirimir essas dúvidas, não é? Exatamente. O escritório está promovendo um evento amanhã, voltado para alguns clientes e convidados também, exatamente para tentar aprofundar um pouco nos aspectos mais relevantes atinentes à reforma trabalhista. Perfeito. Então, para quem está em casa, que tiver interesse em participar desse evento, pode mandar um e-mail para mim, tiala@pessoaepessoa.com.br, solicitando inscrição. Perfeito. Eu queria que você falasse também sobre uma premiação que orgulhou tanto os sergipanos, hein, Tiala? Sim, sem dúvida. O escritório, Pessoa e Pessoa, foi eleito como o escritório mais admirado no âmbito nacional na área trabalhista. Nacional. Né? Nacional, sim. Tá vendo que eu falei que orgulho aí os sergipanos? Pois é, Tiala, eu quero te agradecer, desejar sucesso para você aí, né, nesse evento. Quero dizer para quem está em casa, não é, que se tiver algum ponto aí também que necessite ser esclarecido, sim, que possa encaminhar para que a gente através desse mesmo e-mail eu estou à disposição para prestar esclarecimentos também. Isso é bem legal, viu? Então, para quem está em casa, grande preocupação, essa é uma relação que vem para poder tentar igualar empregador e empregado, uma relação que tente transformar algo que possa mais igualdade para as partes, exatamente, não é isso? E o tempo, né, Jaque? É o tempo que vai fazer com que toda a diretriz dessa reforma seja consolidada, que tanto o empregado como o empregador tenha a consciência e o conhecimento de todos os pontos da reforma. Isso leva um pouco de tempo, mas a expectativa é a melhor possível. Perfeito. Tiala, muito obrigada. Eu que agradeço pela mais uma vez. participação aqui no nosso programa. Sucesso no evento. Esse foi o nosso quadro Entrevista.